Estamos estudando a Epístola aos Hebreus sob o tema geral, Jesus é tudo. Hoje estudaremos os versos 14 a 17 do capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Há muitas pessoas conectadas a nós por meio da transmissão que a igreja faz em seu canal no YouTube, e eu quero convidar também quem está na transmissão a abrir a sua Bíblia. Caso não tenha uma Bíblia à disposição, o texto bíblico está projetado para que todos possam conferir o que diz a palavra de Deus. Diz-nos assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Podem assentar, irmãos. Os relacionamentos são também uma parte importante e um grande desafio para a igreja de Jesus. Os homens, meus irmãos, por vezes transformam a igreja numa espécie de teatro religioso, em que num determinado palco, com uma determinada performance, pessoas treinadas apresentam-se para um auditório. Caso goste da apresentação, esse auditório será fidelizado. Caso não goste, buscará no cardápio da fé um outro alimento que lhe seja mais agradável. Mas não é essa a visão da palavra de Deus acerca da igreja. Irmãos, o modelo correto de igreja é o modelo do Novo Testamento. O Novo Testamento nos apresenta a fundação da igreja de Cristo, estando reunidos no mesmo lugar, em oração, veio sobre aqueles que aguardavam o cumprimento da promessa, o Espírito de Deus, que deu ao povo de Cristo Jesus poder para dar continuidade à missão dele. A igreja, portanto, é uma reunião de crentes em Jesus. Por serem crentes em Jesus, essas pessoas são membros de um corpo cujo cabeça é Cristo. Essas pessoas que são membros do corpo de Cristo, somente o são e estão ligadas a Cristo, porque receberam o Espírito Santo da promessa, sem o qual não haveria poder para pregar o Evangelho, não haveria capacidade para realizar a obra de Deus, e o mais importante, irmãos, não haveria convicção de destino eterno, porque é o Espírito Santo o penhor, a garantia da nossa herança. A igreja, portanto, tem muito mais relação com a ideia bíblica de uma família, e a palavra de Deus se refere à igreja assim, como uma família espiritual. Se temos um auditório como esse, não é porque queremos que a igreja acredite que assimilamos a ideia de um teatro, é por uma razão, porque aqui conseguimos receber muitas pessoas. Não havendo o sistema de som, seria difícil falar aos irmãos. Não havendo essa altitude ou essa elevação aqui, alguns irmãos teriam dificuldade de me ver, e certamente eu teria dificuldade de ver os irmãos. Não havendo ventilação, iluminação, dificilmente teríamos a condição de prestar atenção, porque nós estamos num mundo em que em todo lugar que vamos, há uma cadeira acolchoada, há uma ventilação, há iluminação. E só isso, irmãos.
mas a ideia bíblica de igreja é crentes em Jesus relacionando-se e juntos trabalhando pelo crescimento do reino do Senhor Jesus. Relacionamentos são importantes, sim. Aliás, eu posso dizer aos irmãos que uma faceta do ministério pastoral que me encanta é o da visitação. Terça-feira passada à noite eu estava visitando um casal da nossa igreja que teve a sua primeira filhinha, a Ana Laura. É a filha de um casal muito querido, Letícia e Rafael. Meus irmãos, como é bom poder orar e ler a palavra de Deus com aqueles irmãos, mas também poder conhecer o coelho de estimação deles. Imagina, eu não sabia do coelhinho que eles têm em casa, e como foi bom ouvir da história de como foi preparado o quarto da Ana Laura. Relacionamento, irmãos, vibrar e alegrar-se com aquilo que é importante para o irmão, ouvir a necessidade de oração e sentir que é também uma necessidade minha, porque ele é meu irmão. No dia seguinte, ontem, quarta-feira, eu fui visitar um outro casal, que tem frequentado há pouco tempo a nossa igreja, e lá, quando eu cheguei, a irmã, que é nova aqui, Carlinhos, já foi me dizendo: pastor, eu soube que o pastor não gosta de café. E eu disse para ela: minha irmã, eu já gostei menos, mas eu já bebi tanto café nas visitas que às vezes eu acredito que eu já estou gostando de café. Mas ela preparou suco de laranja, porque alguém, Alda, disse para ela que eu gosto de suco de laranja, e gosto mesmo. Ô Carlinhos, meu irmão, seu nome foi citado lá. Eles disseram assim: pastor, imagine se o Carlinhos soubesse que eu mandei buscar o queijo, que eu amassei o pão de queijo, e eu fiz com os meus dedos a massa da empada. Vou parar por aqui, né, William? Está ficando desagradável para os irmãos pensar que eu não convidei vocês para isso tudo. E aí conhecer, irmãos, a história da conversão, conhecer os anseios, relacionamentos são uma parte importante, sim, da igreja. Hoje eu fiz mais uma visita. Fui visitar nosso diácono João Ribeiro, cuja esposa está hospitalizada há muitos dias. E foi bom orar com aquele irmão e também alegrar-me com ele, porque tivemos um tempo, sim, de muita descontração e de ouvir um pouco mais sobre a história de 67 anos de vida matrimonial, o que não é pouco. Meus irmãos, a maior punição para um crente que não gosta de se relacionar com os irmãos é que ele não usufrui da bênção da vida em comunhão. O pastor Bonhoeffer, que por não negar o evangelho foi morto por nazistas no contexto da Segunda Guerra Mundial, escreveu um importante livro intitulado A Vida em Comunhão. E eu li aquele livro e o reli, e há uma declaração dele que me impressiona. Eu anotei. Ele diz assim: quem não se importa com a comunhão, que tome cuidado com a solidão. Então aquele irmão que por alguma dificuldade decidiu que ele virá sentar no último banco da galeria, e eu não condeno quem senta na galeria. Na primeira igreja batista em Divinópolis existe reverência na galeria também, graças a Deus. Em nossa igreja, a galeria não é lugar de gente que quer passar o tempo, não, é um lugar necessário, porque não há espaço para todo mundo nesse primeiro plano. Mas alguém que decidiu sentar no último banco da galeria, e que antes que o pós-lúdio seja encerrado, ele rapidamente desce as escadas e vai embora, ele tem direito de fazer isso? Tem. Nós não iremos constranger essa pessoa, mas a maior punição é que não desfruta da graça de perceber-se como parte de uma família, onde encontramos apoio, parceiros de oração, gente que nos surpreende com suas habilidades. Meus irmãos, eu confesso, às vezes o pastor Tarcísio briga com o presidente da igreja, que sou eu,
dizendo ao presidente: eu queria fazer mais uma visita, eu não queria ficar hoje mexendo com a documentação da igreja. Quantas vezes, irmãos? E eu sei que isso é parte do zelo com a igreja. Eu preciso gastar muito tempo com a vida institucional da igreja, mas eu queria mesmo ir em sua casa. Aliás, irmãos, quem aqui já foi visitado por mim, pelo menos uma vez em casa, levante a sua mão. Em casa, no hospital, no cemitério não, né? Eu não visitei ninguém aqui no cemitério. A maioria, né? A maioria. Irmãos, como é bom, como é agradável, como é bendito. Alguns como Elcio, eu já visitei em Divinópolis, em Marilândia, na casa, na roça, não é, Elcio? Chega, né, Elcio? Não preciso te visitar mais não, né? Mas, irmãos, eu desejo nessa noite mostrar que não é uma estratégia de fortalecimento da igreja, não é a visão particular de um pastor, é o ensino da palavra de Deus, é um alerta para uma igreja. A igreja de Jesus Cristo naqueles dias, já vimos aqui, estava lidando com o desafio de dizer a alguns crentes que eles não deveriam abandonar a congregação, como já era costume de alguns crentes. Então, nessa carta em que o Senhor fala à sua igreja sobre a excelência da obra de Cristo no Calvário, há espaço também para dizer que esses que foram alcançados por Cristo vivem como corpo de Cristo. Aqui está um alerta para aqueles que estavam retornando ao judaísmo e abandonando o estilo de vida que o cristianismo apresenta. Nós lemos durante esse culto Tiago no capítulo 3, quando a palavra do Senhor nos fala sobre a necessidade de valorizarmos o irmão. E lá no capítulo 4 de Tiago, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Qual é a origem das disputas, dos cismas? Qual é a origem das contendas, das guerras, das divisões que surgem na igreja de Cristo? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então a palavra de Deus diz que o desapego ao irmão é demonstração de que alguém está vivendo na carne. A palavra de Deus diz que as contendas na igreja são consequência da carnalidade. Aí nós voltamos agora ao texto lido inicialmente e vemos a Bíblia reforçando a própria Bíblia dizendo: segui a paz com todos e a santificação. Se você não é santo, você não verá Deus, porque Deus é santo. E quem foi santificado, é o que diz Hebreus 12, verso 14, deseja seguir a paz com todos. Aqui está, irmãos, uma séria advertência à igreja do Senhor. Uma decisão, você que é crente em Jesus precisa tomar, se ainda não tomou, que você buscará viver em paz com todos. Por isso o tema desta noite é a maior decisão para os relacionamentos. Há muito a se fazer quando o assunto é relacionamentos interpessoais, mas a maior decisão, segundo a palavra de Deus, é decidir que você buscará a paz, que você semeará a paz, que você será agente da paz. A palavra de Deus, irmãos, nos fala sobre isso, porque eu e você não desejaremos isso. Não é algo que nós desejamos com facilidade. O que nós desejamos com facilidade é vingança. O que desejamos com facilidade, irmãos, é vencer o debate com o outro. O que nós desejamos mesmo é anular, é destruir a pessoa que nos prejudicou. Não é natural ao homem desejar viver em paz. A prova disso é que a história da humanidade é a história dos conflitos, é a história das guerras. O século XX, que foi celebrado no século XIX como o século que seria do progresso, do desenvolvimento tecnológico, da vitória sobre as injustiças sociais e da fome,
tornou-se o século de duas grandes guerras. Já começou logo na primeira parte do século com a Primeira Guerra Mundial, mostrando que estavam enganados aqueles que diriam, ou que diziam, o homem quanto mais evolui, mais decidido a viver em paz ele será. Na metade do século, a Segunda Grande Guerra Mundial. Meus irmãos, não é aquilo que nós queremos. Por isso, essa é uma decisão para santos, para quem recebeu o Espírito de Cristo, cujo fruto também é a paz. A palavra de Deus, portanto, está nos levando a pensar na decisão de viver em paz com todos. E aqui eu quero falar do âmbito horizontal, pessoa com pessoa. A palavra do Senhor nos diz que devemos buscar a paz com todos. E você sabe que você, mesmo quando diz que quer viver em paz, no seu coração existe um quarto em que você coloca aqueles com quem você não quer viver em paz. Você não quer na sua vida, você quer anular. A palavra de Deus nos confronta ao dizer, sigam a paz com todos. E não nos pediria o Senhor aquilo que é impossível. Ele nos pede porque sabe que o Espírito, que é santo, nos santifica de tal modo que nos dá poder para praticar esse ensinamento da palavra de Deus. Olhe para o que diz Romanos capítulo 12, versos 17 e 18. Romanos 12, verso 17. Por meio do apóstolo Paulo, o Senhor diz aos crentes romanos, aos que viviam em Roma, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Tendes paz com todos os homens. Não é impressionante como a palavra de Deus, ao dizer que devemos nos esforçar por fazer o bem e não tornar o mal com o mal, e ao dizer que devemos ter paz, frisa que é com todos os homens? É, meu irmão, é com um colega de trabalho que já provou que quer te prejudicar. É com o vizinho que repete os mesmos atos que te irritam. É com seu parente que continua pisando no seu calo. A palavra do Senhor diz que enquanto depende de nós, enquanto está ao nosso alcance, devemos decidir viver em paz com todos. Isso é, meus irmãos, um esforço, porque não é natural para o crente. Em prol da unidade da igreja, inclusive, devemos nos esforçar, meus irmãos. Olhem para o Salmo 34, verso 14, que é citado no Novo Testamento, para que os irmãos vejam que toda a palavra de Deus nos traz essa máxima. Salmos 34, verso 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te e esforça-te por alcançá-la. Isso aí está no Antigo Testamento. Mas lá no Novo Testamento, veja o que nos diz 1 de Pedro 3, verso 11. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. É exatamente o apóstolo Pedro dizendo, o que o Senhor nos ordenou no Antigo Testamento, absolutamente a palavra de Deus, continuem se empenhando, se esforçando por alcançar a paz nos relacionamentos. Mas o nosso maior modelo é Jesus. E o que diz Jesus? Em Mateus capítulo 5, nos versos 8 e 9, o Senhor Jesus Cristo diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz. Abençoados sejam os que se esforçam por viver em paz. Por quê? Serão chamados filhos de Deus. A nossa busca pela paz nos relacionamentos interpessoais é testemunho a esse mundo de que nós somos do Senhor e de que a fé cristã é verdadeira.
Meus irmãos, a paz que buscamos é uma exortação àqueles que não têm buscado viver em paz. Quando nos esforçamos, fazendo tudo o que depende de nós, para viver em paz com o irmão, nós estamos exortando o outro a valorizar a paz. Nós estamos dando um recado poderoso ao outro. Mas também, a palavra do Senhor está nos falando de um outro âmbito dos relacionamentos. É o vertical. É o relacionamento do homem com o seu Criador, do homem com Deus. A palavra do Senhor conecta esses dois âmbitos quando diz: sigam a paz com todos, mas sejam santos, para que vocês tenham paz com Deus. Se vocês não são santos, vocês não verão o Senhor. Como podemos, irmãos, traduzir de modo muito objetivo santificação? Eu traduziria assim: é buscar ser semelhante a Jesus, é buscar se parecer com Jesus. A ideia de santificação, de separado, é essa ideia: não seja semelhante ao mundo, seja semelhante àquele a quem o mundo não preza, que é Jesus. Se pareça com Jesus. Paz com aquele que é santo só existe se você busca viver em santidade. E meus irmãos, quando alguém busca viver em paz com Deus, passa a provar da paz que vem do Senhor. No verso 15, a palavra de Deus nos diz, em Hebreus 12, que devemos ter muito cuidado. Hebreus 12, 15, para que não vivamos pecando, nos separando da graça de Deus. Porque ao contrário daquele cristão que diz: já que Deus é gracioso e amoroso, eu posso pecar, a graça de Deus nos diz que o Senhor nos apresentou uma vida livre do pecado, e quem viu essa nova vida não tem mais prazer no pecado. Então tenha cuidado para que você não faça pouco caso da mensagem da graça de Deus, e não perca a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque você tem permitido que uma raiz de amargura seja regada em seu coração. É uma raiz, mas ela ganhou espaço e ganhou tempo e brotou. E a raiz de amargura brota e cresce e incomoda e alcança outras pessoas. Nós sabemos, irmãos, quem não quer ter uma mangueira na frente de sua casa, precisa arrancar a mangueira pela raiz. Quem não quer ter capim na porta da sua casa, precisa arrancar pela raiz. De pouco vai adiantar se você pega o facão e corta aquilo que você está vendo. Você precisa cortar o mal pela raiz. Daí vem a ideia de radicalidade, né? Radical é aquele que vai na raiz do problema. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que quando um crente deixa de buscar a paz, e em seu coração permite que o ódio contra quem o machucou seja curtido, e seja envelhecido e fermentado, ou quando ele permite-se alimentar a inveja de outra pessoa, ou quando ele decide que não perdoará, ou quando ele passa a entender que fulano de tal não deve ser uma boa pessoa, eu não fui com a cara dele ou dela, e isso não é, irmãos, rejeitado, e não há uma confissão diante do Senhor, e esse pecado contra a comunhão da igreja não é vencido, brota, cresce, perturba e pode contaminar outras pessoas. A palavra de Deus ainda no verso 15 nos diz: por meio delas, ou por meio dela, da raiz de amargura que brotou e te perturbou, muitas pessoas podem ser contaminadas. Eu não sei se você já passou por isso, encontrar uma pessoa na igreja que demonstra não tolerar outra, mas você não tem nenhum problema com essa outra pessoa. Aí quando você está na presença daquela que não tolera, parece que você fica intimidado, parece que você não tem liberdade de elogiar, de abraçar, de valorizar.
Irmãos, é raiz de amargura de um coração que brotou e perturbou aquela pessoa, mas já está contaminando o outro. Eu faço autocrítica a mim. Em alguns momentos na vida, eu já me podei, eu já me contive, porque eu pensei, olha, fulano não é dos mais amigos de ciclano, então eu não vou ser tão empolgado. Está errado, irmãos. Eu preciso tratar muitíssimo bem, para que quem deixou a raiz de amargura brotar no coração, se arrependa e mude. Mas parece que nós nos intimidamos, parece que nós ficamos com receio. Puxa vida, ela, fulana, não gosta dele, então se eu gosto dele, ela vai achar que eu estou discordando dela. Irmãos, isso está errado. Nós não devemos nos deixar contaminar pela amargura que é do coração do outro, porque aí não será uma pessoa pecando contra o Senhor e contra a unidade da igreja, agora serão dois pecando. A paz, irmãos, a paz que nós buscamos, eu volto a dizer, é resultado da ação do Espírito Santo. Vamos a Gálatas, em se falando do fruto, que é a grande evidência de que alguém é crente, é salvo. O que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, irmãos, que essa pessoa é boa de relacionamentos. Então, se você é daqueles crentes que dizem, eu sou crente, mas eu não sou bom de relacionamentos, você não está ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas. Porque o que é que o Espírito Santo faz? Gálatas 5:22, note bem, meu irmão. O fruto do Espírito é amor. Precisava dizer alguma coisa mais, irmãos? Não precisava. Mas a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Então Deus, cheio de graça, diz, eu vou detalhar. O fruto do Espírito, a prova de que alguém é convertido, não é se ele prega bem, ou se ele ora bonito, ou se ele canta afinadamente. Alguns dos melhores cantores que o mundo aplaude já foram crentes e quando alcançaram fama, abandonaram a igreja. Não é isso. O fruto do Espírito, a evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo é amor, alegria, olha a palavrinha aí, paz, longanimidade, ele é longânimo, benignidade, bondade, ele é bondoso, fidelidade, versículo 23, manso, tem domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Isso lhe diz alguma coisa? A mim diz assim: existe uma forma muito prática de saber se alguém é salvo e recebeu o Espírito Santo. Na dificuldade de se relacionar-se com um grupo grande na igreja, e a nossa igreja é uma igreja grande, inclusive do ponto de vista numérico, em meio a tanta gente diferente, às vezes sofrendo agressões, às vezes tendo algum arranhão, essa pessoa ainda assim vai buscar a paz, vai viver de modo paciente, vai demonstrar amor. Irmãos, é a palavra de Deus dizendo que os relacionamentos são um campo para nós crescermos espiritualmente, darmos testemunho da nossa fé e dizermos a nós mesmos, graças a Deus eu sou crente em Jesus. Não fosse a paz que vem do Senhor, eu não buscaria a paz com todos os homens. Essa paz, irmãos, essa paz é consequência de quem já rejeitou o pecado. Aí mesmo em Gálatas, no capítulo 5, recue agora, por favor, para os versos 19 a 21. A palavra do Senhor nos diz, em especial no verso 20, que as obras da carne são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Clame ao Senhor para que te dê poder como Ele pode dar. Se você ainda tolera inimizade, ciúme, raiva, facção, grupo, partido, divisão de igreja. Irmãos, olha, Deus é gracioso para recuperar uma igreja que sofreu divisão, mas a divisão não é vontade de Deus não, irmãos. Não coloquem divisão de igreja na conta de Deus, coloquem do ser humano. Toda divisão é produto do pecado de um grupo, de uma pessoa ou de toda a igreja. Deus em sua graça ouve, perdoa, restaura, mas as divisões sempre têm como motivação
pessoas que estão se negando a viver em espírito, estão vivendo na carne. Graças a Deus, meus irmãos, a primeira igreja batista em Divinópolis não vivencia a triste realidade da divisão eclesiástica. Graças a Deus, irmãos, não existe entre nós a menor possibilidade de que isso aconteça, para a glória de Deus. Somos uma igreja unida. Divisão de igreja acontece, mas nunca é promovida pelo Senhor, é promovida pelo homem. Alguém não se submeteu à doutrina bíblica, alguém não quis perdoar, alguém não quis dar bom testemunho, alguém não quis andar a segunda milha, alguém não agiu como crente, a ponto de existir uma divisão na igreja. Olhem para Deuteronômio no capítulo 29, verso 18, quando Moisés chama em nome do Senhor o povo a reafirmar a aliança com Deus. Vejam o que é dito aqui, irmãos. Deuteronômio 29, verso 18. Entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. O que é que Moisés está dizendo? Não haja entre vocês alguém que desprezou a unidade do povo de Deus, e de repente começou em uma casa, ou uma pessoa, um casal, a se desviar da vontade de Deus, e passar a assimilar ideias de outras nações que criaram os seus deuses, para que não haja entre vocês o veneno da divisão, a amargura, a discordância, não haja entre vocês. Irmãos, por que eu selecionei esse versículo? Porque só poderia Israel ser um povo diferente se adotasse um estilo de vida diferente. E aqui o Senhor está dizendo: vocês querem ser um povo diferente dos povos que vocês conhecem e que não têm paz? Então vivam unidos, que ninguém se desvie da vontade do Senhor, que ninguém produza um pensamento que divida a nação, que ninguém crie ocasião para haver amargura entre aqueles que discordam, e isso prejudique a unidade do povo de Deus. Cuidado, meu irmão, negligenciar essa decisão, a maior decisão para os relacionamentos saudáveis, que é viver em paz. Negligenciar isso pode infectá-lo com o mal. Satanás, que não cessa de trabalhar. Nós cantamos isso em um hino do cantor cristão, e tem muito irmão que canta e parece que não lembra disso no dia a dia. A Bíblia diz assim, melhor, o hino que nós cantamos diz assim: o inimigo ataca sem parar. Que o inimigo ataca sem parar. A gente canta isso, Rogério, mas parece que a gente não lembra disso. Irmãos, existe um ser espiritual com capacidade de influência sobre os seres humanos, que é o senhor do mal, o pai da mentira, que é contra tudo aquilo que se chama Deus. Ele ama discórdia, ele se alegra com ódio, ele valoriza facção, grupinho. Meus irmãos, não se deixe infectar com o mal, que te impedirá de andar com o Senhor e de ver a glória do Senhor. Não se deixe infectar a ponto de influenciar outros. Um exemplo que a palavra de Deus dá é o de Esaú, filho de Isaac. Esaú, irmão de Jacó. Em Hebreus, no texto que lemos, 12, nos versos 16 e 17, a palavra do Senhor diz: um exemplo de um impuro e profano foi Esaú. Por um prato de comida, Esaú vendeu uma grande bênção, a bênção da primogenitura, a bênção que o patriarca, em nome do Senhor, podia destinar ao seu filho primogênito. Esse homem, segundo a palavra de Deus, foi um pecador cínico, de tal modo que ele disse: o que me importa a bênção de Deus dada por meio do meu pai? O que eu quero mesmo é matar a minha fome. O verso 17 diz assim: sabeis também que posteriormente, querendo voltar atrás, herdar a bênção, ele foi rejeitado, embora com lágrimas o tivesse buscado.
as cicatrizes ficam, mesmo depois que a ferida é curada. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que esse homem Esaú quis matar o seu irmão. Esse homem Esaú se envolveu com mulheres, das quais o Senhor disse: não tome essas mulheres, porque elas não temem ao Senhor, e a vida na sua casa será um inferno, e os seus filhos não temerão ao Senhor. Esaú, meus irmãos, se comportou como um incrédulo, um homem que não desejava viver de modo santo. E porque ele não desejava viver de modo santo, ele pouco valorizou também os relacionamentos. O pai pouco valorizou a bênção que o pai lhe daria. O irmão, ele quis matar o seu irmão. Vejam o que nos diz Gênesis capítulo 26, nos versos 34 e 35, um pouco mais de quem era Esaú. Gênesis 26, 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, quer dizer, já era bem grandinho e já deveria ser maduro, não é, irmãos? Tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. O pai e a mãe não foram considerados. O que fez Esaú? Aquelas mulheres me parecem belas e eu as quero para mim. Pouco me importa a opinião do meu pai e da minha mãe. Gênesis 28, versos 8 e 9, um pouco mais de quem era Esaú. Gênesis 28, 8 e 9. Sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Percebem, irmãos, como a palavra do Senhor é verdadeira, e a vida de Esaú é um exemplo do que a palavra de Deus está abordando? Buscar viver em paz com o outro é sinal de santificação. O homem que não é santo, pouco se importa com a paz em sua casa, com o que dizem o pai e a mãe, com o que vai acontecer no ambiente doméstico. O homem que não é santo, pouco se importa com a unidade da igreja. Não acontece aqui na primeira igreja, mas pode acontecer em alguma igreja que em uma assembleia alguém, no afã de vencer uma discussão, ou de ver a sua ideia aprovada pela igreja, ofenda pastor, ofenda diáconos, ofenda os membros da igreja. Em nossa igreja isso não acontece, irmãos. Se um dia algum irmão, agindo de modo carnal, tentasse fazer isso, a assembleia seria imediatamente suspensa. Irmãos, eu decidi logo cedo que eu seria um pastor que não toleraria que algum crente acreditasse que a assembleia é um momento da igreja em que a gente pede licença ao Senhor para fazer o que a gente quer. Porque eu já ouvi, Alda, que no passado, em muitas igrejas, em algumas assembleias, coisas indevidas aconteciam. Eu decidi, eu que fui criado em igreja batista, que eu não admitiria isso. Nessa igreja, eu nunca fui desrespeitado em nenhuma assembleia. Se tivesse acontecido, a assembleia seria suspensa. Irmãos, porque nós não temos licença para ter um momento profano na vida da igreja. Isso é doutrina da igreja de Roma. Um momento é sagrado, outro é profano, não é assim? A gente vai para o carnaval, está chegando esse momento. Depois vem aí o tempo da quaresma. A gente pode pecar à vontade e depois a gente tenta viver de modo santo. Isso não é doutrina bíblica. Isso é ideia da desviada igreja romana. Então uma pessoa carnal, irmãos, uma pessoa que não está tendo prazer de viver de modo santo, é aquela pessoa que não se importa com a unidade da igreja. Eu não estou falando da nossa igreja em específico, porque nós não estamos vivenciando, ao que eu saiba, problemas no âmbito da comunhão da igreja. Mas, irmão, se está na Bíblia, porque essa igreja precisa ouvir isso, a começar do pastor. Toda vez que você percebe que alguém pouco se importa com a comunhão, procure pedir a Deus sabedoria para abordar aquele irmão e perguntar se ele tem tido comunhão com Deus. Irmãos, não é verdade que alguém que tem comunhão com Deus sai ofendendo todo mundo.
Não pode ser verdade que alguém que está vivendo na dependência do Senhor está ofendendo o irmão. Irmãos, não é verdade que alguém que está vivendo em espírito abre a boca para amaldiçoar o irmão. Não é verdade que alguém que anda no espírito despreza o irmão, desvaloriza o irmão. Se você está andando no espírito, você será o irmão da paz, da concórdia, do amor, do perdão, da unidade, aquele que sofrerá o dano, mas não permitirá que a igreja de Jesus sofra o dano da desunião e da divisão. Meus irmãos, é o que o Evangelho nos diz. Deus nos ajude, meus irmãos, a tomar essa decisão. E graças a Deus, porque muitos aqui já tomaram, Deus permita que esses irmãos hoje digam mais uma vez, amém e amém. A minha decisão é viver em paz com meu Deus, sendo santo, e em paz com meu irmão, buscando por todos os meios, estando ao meu alcance, a paz com meu irmão. De onde vem a nossa paz? A nossa paz vem do Senhor Jesus Cristo. Ande na presença do Senhor, e Ele que é a verdadeira paz, aquele que nos dá a paz que o mundo não dá, aquele que nos disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, é capaz de encher o seu coração de uma paz tão especial, que você poderá influenciar outros com essa paz que vem do nosso Deus. De onde vem a paz?